A Bíblia, ou o mundo judaico, Bíblia hebraica, nós temos 3 verbos aplicados ao perdão. O primeiro deles está associado à cobertura, que é utilizado no dia de Yom Kippur, ou kapar, cobrir. Então esse é também traduzido como perdão, ok? Porque há uma cobertura e, consequentemente, a pessoa é perdoada. Nós temos essa palavra, ela vai aparecer 3 vezes na Bíblia, esse verbo. Nós temos um outro verbo que também na língua hebraica é nashá. Este verbo já aparece 13 vezes. Ele também está associado a perdoar, ou ao perdão. Mas um outro verbo que é salar. O salar, ele vai aparecer 45 vezes na Bíblia. Esse é o verbo mais utilizado para a palavra perdão propriamente. E a maioria dos textos que vamos encontrar falando de perdão está esse verbo. Bom, o que teríamos como tradução desse verbo na prática? Perdão significa simplesmente você anular a dívida de alguém para com você. Se é o Eterno perdoando, ele anula essa dívida para com ele. O interessante sobre o perdão é que o perdão ele não é bom somente no sentido espiritual. Ele é bom também no sentido físico. Por quê? Nós sabemos pela ciência que quando eu não perdoo, aquilo vai me provocar males. Dentre N doenças que a ausência do perdão pode me gerar, uma das mais terríveis é o câncer. Então muitas pessoas dizem, eu não perdoo fulano, eu não perdoo ciclano. Além da consequência espiritual, ela carregaria sobre si uma consequência física. Então, a importância do perdão na vida da pessoa não é bom para quem está sendo perdoado. Essa palavra, ou esse ato, ou esse gesto, é importante para quem está liberando o perdão. Porque a partir daquele momento, a pessoa ela rompe algo, não só no mundo espiritual, como no mundo físico, como na sua psique. Por quê? Porque a alma dessa pessoa está presa ao outro. Então, quando ele libera perdão, é como se ele estivesse rompendo no mundo espiritual e no mundo físico. Na psique humana, quando se há perdão, a psique ela é muito poderosa, ela gera no físico doenças. E quando eu libero o perdão, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o físico saúde. Então eu tenho a questão espiritual, do qual eu não poderei ser punido, ou não poderei ter do Eterno uma sentença por estar preso, mas eu tenho também a questão física. Porque quando eu não perdoo, automaticamente eu estou preso àquela pessoa, espiritualmente e fisicamente. Fisicamente eu gero para mim, não para ela. Eu gero para mim, para o meu corpo físico, doenças. E ainda nós vamos encontrar N situações que pessoas vão ficar presas neste mundo, sem sair deste mundo, antes de liberar perdão. Nós temos N testemunhos disso. O mundo judaico, ele conta uma história, resumindo bem rapidinho aqui, conta-se uma história de uma pessoa que ele passou pelo Holocausto e ele teve separado, ele se separou de um filho. E ele, caminhando na vida, ele culpava o Eterno. Então, ele como judeu, ele não quis mais se aproximar da sinagoga, ele não quis mais se aproximar do Eterno, dizendo que o culpado era o Eterno. Então ele culpava o Eterno pela morte do seu filho.
Conta-se, essa é uma história verídica, que um certo dia, ele pegando um avião para Israel, ele assentou-se do lado de um rabino, e o rabino ali sentando do lado dele, e ele percebeu que aquele homem era um rabino, e ele deu shalom para ele, estavam indo para Israel, e o rabino, então, conversou com ele ali um pouquinho, e ele conta a sua história. Ele fala para o rabino que ele afastou-se do Eterno porque ele não perdoava o Eterno, porque o Eterno tinha tirado o filho dele. Bem, o rabino, falando que estava indo para Israel, aí perguntou para ele, mas por que você está indo para Israel? Ele falou, eu não perdoei o Eterno, mas o povo judeu, eu amo ele. Eu só não quero relacionamento com o Eterno, porque eu não perdoo por isso. Bem, aí o rabino falou com ele, falou, eu estou indo, vamos fazer o Yom Kippur em Israel, e eu vou passar esses dias lá. Se você tiver vontade, vá lá visitar a sinagoga onde eu vou passar o Yom Kippur, visita a gente lá. Ele falou que não, porque ele estava rompido com o Eterno e que não perdoava o Eterno, porque o Eterno foi o causador da morte do filho. Bom, resumindo a história. O rabino, no dia de Yom Kippur, ele saiu um pouquinho para fora da sinagoga e ele viu alguém numa praça fumando. Ele observou aquela pessoa e falou, gente, é a pessoa que veio comigo para Israel. Ele chegou lá e falou com ele, falou, vamos lá na sinagoga? Ele falou, de jeito nenhum. Eu não quero saber mais do Eterno, porque eu não o perdoo. Bem, aí o rabino insistiu, e falou com ele, falou, então faz o seguinte, entra na sinagoga, o nosso Razan, que é o que faz, que canta as bênçãos dentro da sinagoga, ele vai chegar um momento que ele vai cantar recitar uma prece, e ele faz isso mencionando as pessoas que já partiram. Então faz o seguinte, entra lá na sinagoga e faz isso pelo seu filho. Vai lá nele, ele é uma pessoa muito simples, chega lá no ouvido dele e fala que você quer que ele mencione o nome do seu filho, na hora que ele for recitar a prece. E assim ele falou, bom, então em função do meu filho, eu vou. Ele entra na sinagoga, chega lá no ouvido do Razan e aí fala com ele, eu queria que você colocasse na prece o nome do meu filho. Aí ele perguntou, qual que é o nome do seu filho? Aí ele citou o nome do filho. Aí aquele Razan vira para ele e fala com ele em Yiddish. Chama ele de papai. Conclusão. Quando aquele moço liberou perdão, quando aquele moço tomou uma atitude de liberar, de aproximar do Eterno, ainda que em função de um terceiro, o que ele descobriu? Que ele estava carregando uma mágoa, ele estava carregando algo durante anos, em função de algo que não existia, que era a morte do filho. Então muitas pessoas, resumindo essa história, muitas pessoas estão afastando do Eterno por causa de mágoas, por causa de situações que às vezes nem existe, ou que não vale a pena. E ao aproximar do Eterno, o que a gente faz? A gente perdoa. A gente liberando o perdão, isso será bom para quem está perdoando. O outro talvez nem saiba que nos cometeu algo. E tem pessoas presas em não liberar perdão, sofrendo e ainda correndo o risco de perder vida eterna por não liberar perdão. Correndo o risco de gerar em si mesmo doenças, eu citei uma, mas eu poderia citar várias, em função da psique humana, que a psique humana vai produzir. São consequência de você não perdoar. Então, essa é a importância do perdão. Você libera-se diante do Eterno e você libera-se no mundo físico. Você deixa o outro ir, você libera o outro. E isso será bom, não para o outro, será bom para você. Essa é a importância do perdão.